A amada igreja na casa do Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Que bom, né? Já ouvimos o pastor Wilton dando esse grande ensinamento aí, através do servo do Senhor, né? Uma palavra muito forte, muito bonito, que o que nós vamos realmente adquirindo é conhecimento. Nós precisamos de ter conhecimento de que? Da Bíblia, né? Porque tem muitas pessoas que querem ter conhecimento do mundo. Do mundo não, nós temos que ter de Deus, porque nós estamos atrás das coisas de Deus, não devemos correr atrás de conhecimento do mundo. O mundo faz levar nós para a perdição. Nós vamos buscar conhecimento que limpa nós e que nos protege, que é a palavra de Deus, né? A própria palavra de Deus se encarrega de nos preparar. Agora, se você não ouvir e não guardar, não adiantar nada. Aí vai ser o esforço do pastor vai ser em vão, o esforço do pastor Luiz vai ser em vão, o esforço dos obreiros vai ser em vão. Mas se todas as palavras que o servo de Deus está usando aqui, pregoando, e você acata essas palavras e guarda nos nossos corações, todos vão crescer e todos vão ter força de vencer o pecado. Porque o que vence o pecado é a palavra de Deus, quando está dentro de nós e quando ela é colocada em prática. Aí pronto, o pecado já vai ser derrotado por as nossas atitudes. Uma atitude boa vem de Deus, né? Uma atitude errada vem do outro lá. Então, os irmãos, nós vamos convidar os irmãos para nos ler uma palavra no livro de Romanos 6. Romanos 6 e o capítulo 1 em diante. Também fala que nós temos que continuar firme com Deus, né? Uma palavra muito forte, muito bonita aqui. Paulo falando aos romanos, né, aqui dando um grande ensinamento, e falando quase a mesma coisa que o pastor eu estava falando aqui, que é de nós respeitar a palavra de Deus, guardar os mandamentos, se preparar para ser um crente diferente. Deus quer novidade de vida, nós temos que ser diferente. Ser igual, não, eu sou crente, o irmão também é crente, mas o irmão também gosta do time, o outro gosta de jogo, não. Nós temos que gostar só de Jesus de Nazaré, porque a palavra tem nos ensinado, né? E assim é que vai valer. Fala vocês, e primeiro que fala assim: que daremos, pois, se permanecemos no pecado, para que a graça abundante, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele. Ou não sabeis que tudo quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que quando sepultado com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós devemos andar em novidade, né? Só até aí os irmãos já podem se assentar, né? Para ver, está falando comigo com você, está dizendo assim, é como se chama atenção, né? Diz assim, é como se você estivesse perguntando: como é que está a tua vida espiritual, meu filho? Como é que está a vida espiritual, minha filha? Será que você está do mesmo jeito ou aceitou a transformação de Cristo na sua vida, né? Porque não poderemos ter aceitado Jesus e continuar da mesma forma. Algo tem que ter acontecido, e algo bom, algo de maravilhoso, algo de diferente, pois somos diferentes a partir do dia que aceitamos Jesus, porque quem faz a diferença é a palavra de Deus em nossas vidas, né? Nós sabemos que, como está escrito aqui, que da mesma forma que o Senhor passou o processo de morrer naquela cruz por nós, e passou o processo de ser humilhado, foi um processo difícil para ele, de enfrentar todas as adversidades e ao mesmo tempo morrer de morte de cruz, mas também foi uma glória que o Pai o permitiu quando ele ressuscitou o terceiro dia. E fala também que, como ele sofreu por todos nós e foi humilhado por a igreja, foi humilhado por o povo de Deus, nós também devemos seguir o mesmo exemplo. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus, sabemos que aceitamos a enfrentar a adversidade, seja qual for ela, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, porque nós temos que aceitar ela, para que podemos passar ela de cabeça erguida, tranquilo e alegre. Porque Jesus não disse assim quando ele estava apanhando: eu vou desistir de sofrer por esse povo, não vou mais estar sofrendo por esse povo não merece. Não, ele não falou isso não. Ele foi até o fim, e todas as vezes que alguém batia nele, ele falava assim: Pai, perdoa isso porque não sabe o que faz, né? Ele sempre, nunca dizia que estava ruim, e nunca questionou em nenhum momento as suas dores, as suas humilhações. Nunca parou de dizer assim: eu não vou mais para frente. E eu creio que todos nós que aqui estamos já dizemos alguma vez na nossa vida que queríamos parar, mas Jesus nunca falou isso, né? Ele sempre deixou a palavra de cálcio para o nosso coração,
para nós entender que o que ele passou foi simplesmente para nos provar o seu grande amor e nos mostrar que tudo que nós colocar nas mãos dele, nós venceremos, né? Porque ele venceu a morte e mostrou para nós que venceu. Ao terceiro dele, mostrou para todos os que estavam com ele e ao mesmo tempo mostra para todas as pessoas que conhecem a ele, como nós que aceitamos o Senhor, somos conhecidos dele. Ele quer que nós sejamos também conhecidos dele, né? Porque nós aceitamos o Senhor para seguir as suas pisaduras, como o pastor Hilton acabou de falar, né? Seguir as pisaduras. Pisadura é essa? É sofrimento. Nós sabemos que ele fala de pisadura, porque é como se ele falasse de um animal que está machucado, né? Ele se fez até da pior espécie, fez de maldito naquela cruz, para mostrar a nós o seu grande amor. E muitas das vezes, hoje, o homem, ele não quer entender a palavra de Deus, ele não quer entender o chamado do Senhor, ele não quer entender que tem que passar por essas manobras, ele não quer entender que nós temos que tirar o caminho que ele colocou em nossa frente para nós andar. O caminho que Deus colocou para mim e para você, nós temos que trilhar ele. Se nós não trilhar ele, nós saímos fora nesse caminho que está difícil, é nesse caminho também que você vai alcançar a sua vitória. Se você fugir desse caminho que está difícil, é como se você estivesse fugindo também da sua vitória, né? Porque tudo, para ter uma grande vitória, precisa ter uma grande luta. Tudo para ter uma grande satisfação, nós precisamos de ter um grande desempenho, né? Até aqui tudo, no mundo é a mesma coisa. No mundo você quer ter um salário bom, você vai ter que cursar, fazer faculdade, fazer um monte de coisa para poder as autoridades do mundo entender que você tem isso que você fala, porque está lá comprovando que você tem. Você vai ter que ter diploma, você vai ter que ter tantas as coisas para você apresentar nos órgãos, para você chegar lá e provar que você é capacitado, né? Imagina para o nosso Deus, mesma coisa. E como é que nós somos capacitados para Deus? Quando nós passamos a luta e não baixamos a cabeça. Aleluia. Quando nós passamos qualquer tipo de humilhação e não ficamos reclamando para B, nem para C, nem dizendo está difícil, vamos parar. Não. Se nós falarmos isso, vamos pedir perdão a Deus, porque não era isso que era para nós ter falado. Nós voltamos no livro de Mateus, vamos contar, né, das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aí ele fala bem claro que bem-aventurados que foram humilhados, que sofreram por causa da palavra dele, porque desses é o que Deus se agrada. Porque ele sofreu por uma boa causa, sofreu para a justiça do Senhor. E todos que quiserem ser justos, obedecer a palavra do Senhor, vai sofrer. Vai sofrer palavras negativas de pessoas que não querem nada com Deus. Ele vai diminuir o seu Deus e diminuir você junto. Quando qualquer pessoa fala mal do nosso Deus, está falando de nós, né? Que nós somos servos de Deus. Então, qualquer pessoa que diminui a nós, deixa Deus triste. E ao mesmo tempo, se diminuir o nosso Deus, também deixa nós tristes quando nós estamos ligados no Senhor, porque nós sabemos que está falando do nosso Deus, está falando do nosso Criador, está falando do que morreu por nós, está falando daquele que comprou nós com o seu sangue. Então, nós também ficamos assim com o coração triste, porque nós não queremos que alguém defame o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós como servo dele, nós como escolhido dele, nós como uma pessoa que conhecemos os sinais de Deus, que conhecemos tudo que ele tem feito, tudo que ele vai fazer em nossa vida. Então isso é maravilhoso. Então o que nós viemos dizer nessa noite é que nós aceitamos o Senhor para ser novidade de vida. O que é novidade de vida, irmão? Novidade de vida é o que está faltando nos dias de hoje, né? Que as pessoas aceitam Jesus e ele quer continuar da mesma forma que ele aceitou. Aceitou Jesus? Então você agora vai aprender a mudar, porque a palavra ensina essa mudança, né? Ele diz: venha como está, mas não permanecer da mesma forma que estáis, porque Deus considera o homem como um diamante bruto. O diamante bruto você não vê brilhar porque você não é labitador de diamante, mas Deus, ele considera nós como um diamante e ele quer labitar cada um de nós. Nós não vamos conseguir dar o brilho sem a labitação de Deus em nossa vida. Ele vai labitar. E quem sabe labitar? Ele que sabe labitar. E dói quando ele vai labitar eu e você. Ele vai usar as suas ferramentas. E as ferramentas vai doer. Porque vai usar martelo, vai usar todo tipo de ferramenta para que coloque nós na posição
aquele que é. Muitas vezes nós falamos assim, dizemos assim: Senhor, me prepare, faça de mim um vaso, faça de mim um grande pregador, Senhor, faz de mim um grande homem de Deus, faz de mim uma grande mulher de Deus. Ele fala isso, tem pessoas que falam isso. Aí quando Deus começa a trabalhar na vida dele, ele acha ruim, não é? A pessoa pede, diz: ah, Deus, eu quero ser um grande pregador, Senhor, eu quero ser um grande homem de Deus. Quando fala isso, é como se dizendo: tá bom, então eu vou ver se você consegue aguentar quando eu estiver te labitando para tu ser essa pessoa, não é? Então é da mesma forma de eu dizer aqui para você, ou para qualquer um de nós que estiver querendo fazer uma construção, você diz: eu quero fazer uma casa muito grande, eu quero fazer uma casa bem bonita. Aí é a mesma coisa de você: será que você está preparado com o seu bolso para comprar esse rumo de material e comprar tudo isso que precisa para fazer uma casa grande e bonita? Não é? Tem pessoas que falam, né, também assim: eu quero fazer uma casa desse jeito, uma casa daquele jeito. Pessoas ficam falando sempre assim. Sempre assim. As pessoas, parece que é um costume mau que as pessoas têm de querer sempre ser o maior e querer sempre as coisas grandes, mas só que eles não se preparam para que isso venha acontecer. Eles só falam que quer, mas não corre atrás do que pode fazer isso na vida deles, que é o Deus que nós servimos, Deus que é tudo, não é? Eu sei que Deus pode fazer, você sabe que Deus pode fazer realmente. É só. Agora, para isso acontecer, nós precisamos realmente ser novidade de vida, andar como Jesus andou, viver como ele viveu. Imitadores, né? Imitação, já está falando que você não vai conseguir ser igual a Jesus, porque você é uma imitação, não é? Jesus é Jesus, mas ele quer que pelo menos nós imite a ele, não é? E não é difícil, porque ele não pediu para, ele pediu para você imitar ele. Então, nós sabemos que todas as vezes que nós estivermos diante de uma situação difícil, como é que nós vamos entender isso? Uma vez você está diante de uma situação, você faz a pergunta para você mesmo: será que Jesus fazia isso que eu vou fazer agora? Né? Para a gente descobrir se vale a pena fazer isso, se isso convém como homem de Deus ou mulher de Deus, porque se for uma coisa que Jesus faria, nós podemos fazer também, que vai dar certo. Mas nós temos que fazer a pergunta primeiro: será que Jesus fazia isso? Ou, né? Aí nós olhamos para nós: será que Jesus quer que eu peque? Será que Jesus quer que eu minta? Será que Jesus quer que eu engane meu irmão? Será que Jesus quer que eu faça qualquer coisa errada para ganhar algum dinheiro, alguma migalha, alguma coisa? Será que Jesus quer que eu faça qualquer coisa errada para machucar meu irmão, só para mim ter uma quantia mais alta no meu bolso amanhã? Será que meu Jesus age dessa forma? Não, ele não age dessa forma. Por isso nós temos que analisar e ver o que Jesus faria, né? Nós pensando isso, o que é que vai acontecer? Nós nunca vamos fazer coisa errada, porque Jesus nunca fez. O que é que eu vou fazer em você, se só serve do Senhor? O que precisa é o homem analisar. Porque tem muitas pessoas que dizem: eu sou servo de Deus e a minha salvação já está garantida. Eu já cansei de ver pessoas falar isso: minha salvação já está garantida diante do Senhor, eu já vou ser salvo, vou morar no céu, já estou lá no céu, né? Eu já vi pessoas falando isso. Isso é um pecado falar isso. Por quê? Você pode estar preparado hoje e amanhã. Tem que continuar. Todos os dias nós temos um dia para vencer. Todas as noites nós temos uma noite para vencer. Nós vamos sair daqui das nossas casas, daqui a pouco vamos para nossas casas. E nós temos que vigiar para que permaneça nessa mesma fiação que é a questão dessa noite. Porque o segredo não é que nem o pastor está falando, o segredo não é nós conhecer a Bíblia, quando nós conhecer, saber que Deus cobra, saber que Deus não gosta do pecado, saber que Deus cobra de mim, cobra de você, saber que o pecado separa o homem de Deus, saber que tudo que é ruim separa nós de Deus. Não adianta nós saber disso e na hora que o pecado está na sua frente você se esquecer disso e abraçar o pecado. Não, nós temos que saber disso, mas muito mais do que saber isso é vigiar, né? Qual é o vigiar? Vigiar é nós analisar todas as formas que está em nosso redor, tudo que nós for fazer, tudo que estiver na nossa frente, temos que analisar se convém para nós fazer. Porque se não vale a pena, se não trouxer crescimento para a nossa alma, não devemos fazer. Se não trouxer crescimento espiritual para mim e para você, não devemos fazer. Aleluia. Né? Então, o que teremos se andamos no pecado ainda? Então, é como se nós estivéssemos dizendo assim: eu não conheço a Deus ainda, eu preciso ser conhecedor de Deus ainda, eu não conheço a Jesus ainda,
eu ainda sou estranho para Jesus, eu ainda sou estranho. É como uma pessoa estranha. Eu não conheço a Ele ainda, mas eu posso conhecer Ele. Então é como se o Senhor está dando um despertamento para mim, para você, para que você possa se apegar a Ele com todas as forças e fazer um propósito bem glorioso para com Deus, de aceitar a novidade de vida na sua vida. Não sabeis tudo quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Está vendo? Andamos em novidade de vida. Eu posso dar alguns exemplos para o irmão aqui, né? Vou dar um exemplo normal. Muitas das vezes a gente estamos cansados de ver essa palavra se cumprir no dia de hoje, na vida de tantas e tantas outras pessoas que o aceitou Jesus, mas a gente vê essas pessoas e não consegue ter um discernimento que essa pessoa é crente. Quando a gente olha e fica procurando onde é que está a pessoa crente naquela vida. Você olha e fica caçando qual é a parte que foi convertida daquela pessoa, porque você não consegue enxergar a conversão daquela pessoa por causa da sua mal atitude, das suas atitudes e da sua forma de se apresentar, da sua maneira de agir e de andar, né? Muitas vezes nós achamos essa falha constantemente, né? Então fica difícil de nós entender. Fica difícil. Eu estava fazendo eu preguei essa palavra no igreja esses dias aí. Estamos falando da novidade de vida, né? Tem pessoas que já não têm coragem de falar, porque pessoas acham que novidade de vida é porque eu aprendi a lavar um hino. Novidade de vida é porque nós sabemos falar um pouco da palavra de Deus. Ou novidade de vida é porque nós falamos em língua. Ou novidade de vida é... Não, novidade de vida não é nada disso. Novidade de vida é nós ter uma vida oposta do mundo, ao contrário do mundo. Novidade de vida é eu ser diferente do mundo, porque o Senhor nos convida para ser um povo diferente. Porque se você é um povo diferente, é o que se cumpre na palavra do Senhor, que aí vereis a diferença daqueles que servem ao Senhor e daqueles que não servem, como está escrito em Malaquias, não é? Essa diferença já tem que estar em nossa vida, porque alguém que tem nos ler e dizer assim: aquela mulher é um crente, aquele homem é um crente. Quem vai nos mostrar isso é nós mesmo que temos que mostrar. Não precisa dizer para fulano: eu sou crente, eu sou um servo de Deus. Não, alguém que chegar até você: ô irmão, você é um crente, graças a Deus, filho, eu sou. É isso que tem que acontecer. Mas como é que vai acontecer isso? Se o crente hoje está vestido numa roupa do Corinthians, o outro estava com sapato, bola nas costas, aí o outro estava todo. Aí ninguém sabe que, né? Como é que o cara vai perceber que esse homem tem algo com Deus? Se ele está. Ele diz que é servo do Senhor, mas ele está representando o mundo, está representando os grandes clubes, aí, as grandes empresas, ele está fazendo propaganda para as empresas. Ou seja, como o mundo usa as pessoas para fazer propaganda, Deus também quer nos usar para fazer propaganda do seu reino. Aleluia. Mas como que é que Ele quer nos usar? Não é igual ao mundo, não. Quando alguém olha para você e diz assim: irmão, você é diferente, valeu a pena. Você já está fazendo a propaganda do seu Deus, porque você vai falar para aquela pessoa: por que é que você é diferente? Eu sou diferente porque eu sou de Jesus de Nazaré. Eu sou diferente porque eu aceitei a Jesus. Eu sou diferente porque eu sou um servo de Deus. Eu sou diferente porque eu sou comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Isso que tem que estar em nossa mente. Isso que tem que estar em nós. Tem que ser assim, andar dessa forma. E assim as pessoas não vão ter dúvida da sua conversão, porque eu não concordo com a ideia de muitos pregadores, muitos evangélicos no mundo aí, que falam que Deus quer o seu coração. Coitado, que está enganando a si próprio, enganando uma grande multidão que o escuta, uma grande multidão que o acompanha, né? Sendo que nós temos que ser imitador de Cristo, né? É como se perguntasse às pessoas: todo mundo quer ser que nem Salomão, quer ser, todo mundo quiser, eu queria ser que nem Jó, mas no estado, quando Jó estava rico a segunda vez. Ninguém quer ser como Jó, quando Jó estava cheio de ferida, quando Jó estava sofrendo, né?
As pessoas só querem imitar os outros quando é na forma que a pessoa Deus já levantou, já cresceu, né? Todo mundo quer ser Jó no estado de sua riqueza, de seu drobo de bênção que Deus deu para ele. Mas ninguém quer ser Jó quando aquele Jó que está lá deitado, no foi nascido, sofrendo ali. Ninguém quer ser, né? Muitos querem ser Paulo também, mas não quer ser aquele Paulo que ficou a vida inteira preso, apanhava, sofria pelo evangelho do Senhor. Não, quer ser o Paulo da letra, o Paulo letrado. Não quer ser o Paulo que se humilhava, o Paulo que foi convertido e foi novidade de vida, de qual nós estamos falando nessa noite. Então, tudo isso é o que nós precisamos entender nos dias de hoje, para que a grande vitória de Deus seja forte em nossa vida. Então, nós temos que entender que esse Deus que nós servimos, Ele é maravilhoso e é poderoso, né? Então, novidade de vida é eu recusar as coisas do mundo, é eu não aceitar a bagagem que o mundo nos oferece, né? Ou seja, tem muitas coisas que as pessoas querem nos colocar em cima de nós, vestes erradas, né? Atitude que não serve para o servo de Deus, né? Nós sabemos que eu posso dar um exemplo de mulheres, né? Nós vemos nos faróis as mulheres que se diz que é de Deus, as pessoas, os motoristas passam, ficam buzinando, né? Bolindo com elas. Por que podem? Porque elas estão seminuas, né? Estão mostrando o seu corpo, estão fazendo do seu corpo exposições para que os homens passem e vejam. Mas se uma mulher de Deus, que é temente o Senhor, que ela tem uma veste por dom, que ela está bem vestida e bem preparada, ela pode ter o corpo bonito que tiver, mas ela não está mostrando o seu corpo está guardado debaixo das vestes dela, o corpo dela está protegido por aquelas vestes que Deus deu a ela, está protegido, e o homem vai passar e não vai enxergar aquilo, porque está guardado. É isso o servo de Deus. Isso é novidade de vida. A mulher que é bonita, ela não usar a sua boniteza, nem seu corpo bonito, para chamar a atenção dos homens na rua, porque ela tem que agora chamar a atenção de Jesus Cristo, né? Jesus é que tem que chamar. Como é que ela chama a atenção de Jesus? Quando ela guarda a sua carne, a sua nudez, esconde a nudez dela e passa a apresentar o coração dela limpo para o Senhor Jesus Cristo. Isso é novidade de vida. Isso é o que nós não estamos vendo nos dias de hoje, é o que precisamos de ver nos dias de hoje, né? Aí, muitas das vezes, a gente vê aquele rebanho de irmã, monte de irmã, né? A gente não sabe se é irmã, eu estou falando irmã, mas não dá para se perceber, né? Mas só, às vezes ela diz, Pai do Senhor, às vezes está com a Bíblia na mão, mas nem se percebe, porque a conduta é fora do padrão bíblico, é fora do que a Bíblia mostra, né? Completamente diferente. Ou seja, os homens muitas vezes lê uma coisa e vive outra, prega uma coisa e faz outra, escuta uma coisa e faz completamente ao contrário do que escutou. Jesus fala com ele uma palavra e ele faz ao contrário do que Jesus mandou ele falar, não é? Jesus diz, filho, faça assim, ele vai fazer completamente diferente daquilo que Jesus mandou, né? É os crentes, a maioria dos crentes, não todos, mas se nós formos analisar, a maioria dos crentes estão dessa forma porque não quer realmente dar valor à verdadeira palavra do Senhor. Mas aquele que segue as pisadas de Jesus, ele não está nem aí, ele vai até o fim e obedece a palavra do Senhor, e não olha nem para a esquerda e nem para a direita, ele só olha para frente, para Jesus, que é o consumador de toda a obra. Ou seja, quando eu olho para a esquerda, eu vou encontrar um monte de pessoas que não querem ir para o céu, está à beira do caminho, tentando impedir aqueles que querem ir. Do outro lado, se eu olhar, eu vou encontrar também outra multidão que não quer pagar o preço que Jesus cobra, que também não quer ir, mas ele quer impedir você ir. Então, não vamos olhar nem para a esquerda, nem para a direita, vamos olhar para frente, que está Jesus nos esperando para a grande vitória em nossas vidas. Amém? E assim eu quero agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus. Para todos sempre. Amém.